Salve nação rubro-negra! Estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil nesta terça. Flamengo entra em campo hoje pela última rodada da fase de grupos do Super Mundial de Clubes. Já classificado em primeiro, Felipe Luiz deve promover algumas mudanças no time titular para logo mais. Pedro, por exemplo, deve ser titular junto com Cebolinha no ataque. Outra novidade é o jovem Wallace Yan. Temos informações importantes sobre o mercado da bola. Flamengo deve anunciar 2 reforços em breve. Essas e outras informações iremos acompanhar agora. Mas vamos lá, o Flamengo joga contra o LAFC. O Flamengo já está em primeiro lugar no grupo dele, garantido. Esse jogo virou um amistoso. Oportunidade boa para o Felipe Luiz botar a rapaziada para jogar, inclusive. Vamos saber mais informações, mais detalhes. Richard Souza, como é que deve vir o Flamengo para hoje, meu camarada? Fala, Escobar, tudo bem? Um abraço pra você, um abraço pra todo mundo. Vem aí, hoje à noite, um Flamengo modificado. O técnico Felipe Luiz não divulgou a escalação, mas confirmou que vai sim fazer mudanças na equipe. Independentemente disso, viu, Escobar? Ele disse que quer um Flamengo motivado, concentrado e que uma vitória sobre o Los Angeles é muito importante para que a equipe mantenha a confiança para as oitavas de final. Bora só então dar uma olhada no provável Flamengo para hoje à noite no Campinho, com Rossi no gol, Varela, Danilo, Léo Ortiz e Alexandro, que ainda não entrou em campo nessa Copa do Mundo, Everton Araújo, Alan, Luiz Araújo, Michael, Cebolinha e Pedro. Felipe quer dar minutagem aos jogadores, o Pedro é um deles. Tem também a questão dos cartões amarelos. Bruno Henrique, Gerson, Pulgar e Plata estão pendurados com o cartão. Se jogarem, se forem punidos, ficam fora das oitavas e é tudo que o Flamengo não quer, Escobar. Venê, liga pro X9, Venê. Liga pro teu parceiro, Venê. Qual é o time? Quem joga hoje, Venê? O Varela já sabe, sempre tem o X9. Sempre tem, né, velho? Não tem como, é muita gente lá. Não tem jeito. Nessas horas o silêncio não comete erros, Varela. Por falar em X9, o Varela renovou o contrato dele lá nos Estados Unidos. Falar que o Varela é o X9, me contou. Fala, Vini, renovou? Acabou aquela novela ali pra... Só trazendo uma atualização, na verdade. Estava encaminhado, né? Na semana passada eu disse que teria uma reunião do empresário do Varela lá nos Estados Unidos, que é o mesmo empresário do Enzo Fernandes do Chelsea. Então eles estavam em hotéis próximos ali, na mesma rua, e aí teve a reunião do José Boto com o empresário do Varela, acertaram toda a renovação, e o Varela vai assinar no retorno ao Rio de Janeiro. Um novo vínculo até dezembro de 2027. Não teve muito reajuste no salário, continua sendo um salário teoricamente baixo, pelo que a gente sabe como é o futebol brasileiro atualmente. O custo-benefício para o Flamengo é maravilhoso, segundo eu apurei com a diretoria do Flamengo. E o time hoje bota todo mundo reserva, vai poupar os caras que pendurados, né, com risco de receber cartão e ficar fora das oitavas. Esses não devem jogar, não tem por que jogar. O né? próprio Felipe Luiz ontem quebrou um protocolo dele, na verdade, que ele mesmo confessou que vai rodar sim o elenco. E eu acho que ele tem que fazer isso, todo mundo sabe que ele tem que fazer isso. Ele está tendo a oportunidade, o luxo, de escolher não colocar os pendurados em campo. Por exemplo, a gente pôde ver o Botafogo perdendo um jogador importantíssimo, o Gregory, o Palmeiras correndo risco altíssimo também de perder jogadores pendurados, e ele vai ter a oportunidade de não botar em campo o Pulgar, o Gerson, o Bruno Henrique e o Plata. 4 jogadores extremamente importantes para ele, né? Muito. O Plata ele elogiou bastante, o Gerson aqui dispensa comentários, o Pulgar também dispensa comentários, e o Bruno Henrique, que estava vivendo uma fase ruim, voltou a ser decisivo justamente numa partida muito importante para a história do Flamengo, que foi contra o Chelsea, fazendo um gol, dando uma assistência. Então ele vai ter esse luxo de rodar o elenco no último jogo da fase de grupos do Mundial. Mas, claro, lembrando, a vitória é importante pelas questões financeiras. 2 milhões. Pode dar 2 milhões de dólares, 11 milhões de reais. Um amistoso de luxo, um jogo treino, aí eu ganho e ganho 2 milhões de reais. E, Robert, os 2 próximos jogos do Flamengo nessa competição podem render 85 milhões de reais para o Flamengo. Porque o Flamengo ganhando 2 milhões de dólares, e aí o Flamengo passando das oitavas para as quartas ganha mais 13 milhões de dólares. 13. E trazendo para a cotação 85 milhões de reais é a premiação de competição grande no futebol brasileiro. Então Exatamente. vale demais para os cofres do Flamengo nesse momento. Fora a valorização do elenco, né? Tá expondo os jogadores. O mundo inteiro, né? O Wesley valia 20. Hoje vale 30. Pronto. O Wallace. Valia 5. Exatamente.
É isso. Ô, Robert, quero tua opinião na enquete, a opinião do Vernê lá. também. Você que está acompanhando lá na Cazé TV, atento, todos os jogos, super cobertura que vocês estão fazendo lá, tá de parabéns, Legal. amigo. E a gente pergunta o seguinte, pro torcedor do Flamengo, você também vai dar sua opinião, apesar de não ser torcedor do Flamengo, não sei. Quem você prefere encarar nas oitavas da Copa do Mundo de Clubes? O Benfica tá levando a melhor na preferência aí dos rubro-negros. 46,6, o Boca depois, o Bayern, tem até gente querendo o Bayern. E tanto faz. Fala Hoje aí. é Bayern e Benfica. Eu vou fazer o jogo do Boca Juniors e o Auckland City. O Tudo Boca às 4 da tarde, né? isso. Mesmo grupo. Isso. Tá nesse jogo hoje às 4. Tô, tem que sair voado aqui. É o Dá tempo, seguinte, dá tempo, amigo. dá tranquilo. O Boca tem a questão do rival sul-americano, torcida Sai e a faísca. empolgação dos caras. Os caras batem pra caraca, mas o Flamengo é amplamente superior na parte técnica, não tem o que falar. O Benfica é um time europeu, tá jogando nada, mas é um europeu acostumado a jogar jogo Tem grande. mais qualidade que o Boca. Tem muito mais qualidade que o Boca. E a gente tem que também se atentar, porque é uma outra competição, tá? Mata-mata, esquece, é outro campeonato dentro do campeonato. Ah, o Palmeiras foi mal. Jogou nada ontem. Contra o Botafogo, o Palmeiras jogou mal. Mas é outra competição, amigo. Mata-mata, vocês sabem. Espírito Não adianta, é outra coisa. E duvido muito que o Bayern vá perder esse jogo contra o Benfica. Não vai, tá? E vai sobrar Benfica ou Boca Juniors pro Flamengo. Se eu fosse torcedor do Flamengo, Boca. Boca. Até porque o Bayern Ih, quer fugir do Flamengo, né? Também. Vernê tá de matar, é impossível. Agora- Botafogo quer fugir do Flamengo. Todo mundo Flamengo não. Agora o Flamengo não por conseguiu favor. fugir do PSG, tá? É, Vai dar ganhou. Flamengo e Ganhou PSG. esse presente. Pra mim Nas vai quartas. dar nas 4, Flamengo e PSG. E se o Flamengo conseguir a classificação aí, ó. Então, na sua opinião, é melhor Título. o Flamengo pegar o Boca nas oitavas? Boca. É, ele Boca. colocou bom. E você, tá Vernê? com todo problema Que de bom torcida. que você pensou assim, porque eu vou tentar te convencer que o melhor é pegar Benfica. Por quê? Vamos lá. Primeiro, Flamengo e Boca, eu acho que a gente pode ver a qualquer momento na Libertadores. Flamengo e Benfica, é raro a gente Mas ver. é um outro Boca, tá? Não, sim, O Boca sim, tá sim. diferente, tá completamente diferente do que tava atuando até A meses rivalidade, atrás. eu acho que a rivalidade Brasil e Argentina, um clube brasileiro e argentino, eu acho que o Boca ia tentar dar a vida em campo, ia jogar E vai. como... Acho que vai querer ganhar de todas as formas. Catimba, exatamente Acaba como mais- foi contra o Benfica. Acaba nivelando mais, né? Exatamente. E tem também o fator torcida. A torcida Nossa, do Boca demais. Juniors invadiu os Estados Unidos. Eu acho que se der Flamengo e Boca, a torcida do Boca vai ser maior do que a torcida do Flamengo. Isso conta, tá? Numa partida. Conta. Eu acho que seria muito mais difícil o Flamengo passar do Boca Juniors nesse cenário, nesse contexto, do que passar pelo Benfica. O Flamengo, e assim, de fato, o Benfica vive um momento ruim. Concordo com o Robert que agora mata-mata é uma outra competição. Acho até que os europeus vão querer dar a vida agora também no mata-mata. Exatamente. Fazendo um pouco de analogia, tal como acontece na Copa do Brasil, quando os grandes chegam no mata-mata, sabe? Aí começa a dar o devido valor. Vai acontecer com os europeus lá nessa Copa do Mundo de Clubes, mas eu acho que para esse momento, para esse contexto da situação, da Pela competição, atmosfera da partida, atmosfera, eu acho que o melhor seria o Flamengo enfrentar o Benfica. Porque a torcida, eu acho que seria O maior. Flamengo vai jogar mais em casa, né? Fica com a torcida a Exatamente. favor. Né? Eu acho que quando botam Flamengo e Boca, entre aspas, acaba nivelando pela rivalidade Brasil-Argentina. Os caras vão querer dar a vida em campo. Catimbar pra E a caralho. torcida do Boca vai com certeza querer fazer uma bonita festa. Então eu acho que para esse contexto, para esse momento, é melhor o Flamengo enfrentar o Benfica. Independente, pra mim, o Flamengo passa, tá? Eu também acho. Boca ou Benfica, Eu acho que Flamengo é passa, favorito. Flamengo é O favorito. favorito passa, Eu é também Flamengo e acho. PSG, aí vamos ver. Aí, cara, Não, se o isso- Flamengo eliminar o PSG, pelo amor de Aí, Deus. Eu não te convenci Favorito vira o Flamengo. que o melhor é Benfica? Não, mais não ou chegou. menos, mais ou Continua menos. Mas com- passa do mesmo Mas jeito. você entendeu o que eu quis Entendi, dizer. entendi. pela atmosfera. O Felipe Luiz falou sobre a possibilidade de poupar alguns jogadores hoje, né? Aquela entrevista coletiva à véspera da partida. Vamos ouvi-lo? Então sempre é um time base, né? Eu sempre, claro, obviamente que temos uma base do time que costumo manter, mas eu gosto muito primeiro da concorrência interna entre os jogadores, saberem que que eles se relaxarem, eles perdem a vaga, que tem outro que quer entrar, que o nível é muito alto deles e depois nesses momentos que um pode estar um pouco melhor que o outro e também em função do plano de jogo, eu tenho minhas convicções. Ô, Vernê, virou meio clichê. Ah, não tem titular, é um grupo. A gente sabe que isso é meio papo furado na maioria das vezes. Que o cara tem na cabeça, assim, aquele time ideal.
No caso do Flamengo, eu estou achando que realmente a gente não sabe dizer quais são os 11 titulares do Flamengo hoje. Flavinho, muito boa a sua pergunta, porque inclusive eu assisti essa entrevista coletiva do Felipe Luiz e eu acho que a melhor resposta dele nessa entrevista foi quando ele falou sobre isso, que ele está quebrando paradigma no futebol brasileiro sobre time titular. E eu acho que quando ele fala isso, ele não está falando da boca para fora, ele não está mentindo. Não é para dar moral pro reserva, Pelo né? contrário, vamos pegar o exemplo do jogo contra o Chelsea. Quem iria imaginar, e a gente falou aqui ao vivo quando saiu a escalação, que ele iria tirar o Léo Ortiz? Quem poderia imaginar Melhor zagueiro isso? do Brasil. O jogo mais importante do ano do Flamengo, ele tirou Melhor o cara mais zagueiro do regular. E ele melhor zagueiro. manteve o Léo Pereira, considerado o patinho feio. Ele considera o adversário. Exatamente. Né, pra montar o time dele. O que ele mostra? Que de fato ele não tem um time titular. Que ele monta a equipe dele baseado no time adversário, no que ele estuda do time adversário. Então, eu acho que quando ele fala isso, a gente pega o exemplo do Léo Ortiz novamente. Esse é um exemplo. E, de fato, assim, ele está sendo verdadeiro quando ele fala isso. Tudo bem, ele pode ter na cabeça dele ali alguns jogadores que ele considera titular absoluto, independentemente do adversário. E aí eu dou a minha opinião. O goleiro Rossi, o volante Pulgar e o Gerson. Esses são eu realmente. Eu acho que esses três, ele não tira independentemente... Agora o Jorginho. Talvez. Vamos ver. Talvez. Não, pra mim Talvez. o Jorginho é titular absoluto. Então, pra mim também, mas hoje eu não consigo cravar que o Jorginho vai ser titular absoluto, porque o Jorginho tem 2 jogos. Só que pra mim também o Léo Ortiz era titular absoluto. Entende? Então, assim, eu tô me botando no lugar dele, tá, Robert? Sim. Eu, Vene Casagrande... Ninguém imaginava o Léo Ortiz no banco. Eu, Vene Casagrande, eu tenho meu time. Não. Eu tenho meu time Exatamente. titular. Agora, o Felipe Luiz, quando ele tira o Léo Ortiz e coloca o Danilo baseado no estudo do adversário, ele mostra que, de fato, ele não tem um time titular. Que ele vai montar a equipe baseado no adversário. Ah, Vene, se o Flamengo chegar à final do Mundial de Clubes, será que o Felipe Luiz não tem um time titular? Eu vou responder, sabe o quê? Depende do adversário. Porque quando ele tira o Léo Ortiz... E o Wesley também, que colocou. O Varela estava jogando bem. Exatamente. Ele manteve o Ayrton Lucas, o Alexandre à disposição. Exatamente. Quem poderia imaginar isso? Ele fez isso baseado no Chelsea, adversário dele, porque ele queria jogadores mais velozes. Então, assim, respeito o Felipe Luiz demais por conta Mas tem um disso. jogador que se adapta a qualquer adversário, que pra mim, e o Felipe Luiz já meio que, entre linhas, tinha falado isso, o Plata. O Plata é um jogador que se adapta a qualquer adversário. Faz isso, Plata, ele faz. Faz aquilo, agora vamos pegar o Bayern, faz isso aqui. Com certeza Foi o bem Plata contra o virou Chelsea, titular. E ele falou isso Nessa. ontem também na coletiva, porque Então. teve um jornalista, confesso que eu não lembro qual é o país do jornalista, mas não era brasileiro, perguntou sobre o Gonzalo Plata. E ele encheu a bola, o Gonzalo Plata, ele falou, o Plata, ele joga em todas as funções do Exatamente. setor ofensivo. E de fato, não é mentira isso. A gente vem falando isso aqui Taticamente pela também muito intensidade bom. dele, o que ele Intensidade, entrega marca. no campo. É um jogador sensacional mesmo. Trazendo informações do Flamengo. Bom dia, Mendel. Tudo bem, amigo? Sim, voa toda hora, tá acostumado. Bom dia, Abel. Bom dia a todos. Pousamos aqui em Orlando. Eu gostei que o Eugênio olha para a janela para saber se está tudo certo. Se estiver errado, o que ele faz, né? Bom, mas tudo bem. O importante é que o Flamengo joga hoje à noite aqui em Orlando contra o LAFC no Camping World Stadium. Último jogo do Flamengo na fase de grupos do Mundial de Clubes. O Flamengo já garantiu a classificação, já garantiu o primeiro lugar do grupo D. Então, cumpre tabela contra o LAFC. Só aguarda o adversário das oitavas de final, que será o segundo colocado do Grupo C. Pode ser o Bayern de Munique, o Benfica, que neste momento é o segundo colocado do Grupo C, ou até mesmo o Boca Juniors. Por isso, o técnico Felipe Luiz vai fazer um rodízio no time, vai poupar jogadores, pode poupar jogadores que estão desgastados, como Ayrton Lucas, o Gerson e o Arrascaeta. Pode poupar também jogadores que estão pendurados com o cartão amarelo, o Bruno Henrique, o Gerson, o Pulgar e também o Plata. Esses jogadores podem ser poupados. O Felipe Luiz concedeu entrevista coletiva ontem, falou sobre essas mudanças, sobre o rodízio no time, falou também sobre o adversário, o LAFC. A gente vai ouvir também o Igor Jesus, ex-jogador do Flamengo, vai enfrentar a sua ex-equipe, falou sobre essa expectativa. Então vamos ouvir o Igor Jesus, jogador do LAFC, ex-jogador do Flamengo, e também o Felipe Luiz. O nosso foco está em vencer esse jogo. Primeiro pela responsabilidade que temos, pela camisa, o escudo que levamos no peito. Responsabilidade de entrar no campo para ganhar sempre. Os jogadores já demonstraram isso, jogamos aqui um amistoso na pré-temporada e os jogadores deram a vida e vai ser assim amanhã da mesma forma, até mesmo porque não só representam a nação, também competem entre eles, então preparados para fazer um grande jogo. Estudamos já o time do Los Angeles, um time
com qualidade individual também muito grande, tem um ataque muito rápido pelas pontas, não sei quem vai jogar no ataque, mas os dois conseguem, os dois atacantes têm muita qualidade para vir apoiar, fazer um jogo apoiado e depois também atacar a profundidade. Os 3 jogadores do meio são jogadores que cobrem muito o campo, principalmente o Igor, que foi meu companheiro e um grande jogador. Para mim vai ser um momento muito especial, né? Tá jogando contra o Flamengo, tá reencontrando alguns amigos e, cara, a expectativa é fazer o meu melhor, assim como todos os meus companheiros, tentar propor nosso jogo. Tá aí então o Igor Jesus falando sobre o reencontro com sua ex-equipe. O LAFC, que já está eliminado do Mundial de Clubes, cumpre tabela contra o Flamengo. O jogo vale também dinheiro, né? Muito dinheiro para o Flamengo. Cada vitória aqui, 2 milhões de dólares, cerca de 11 milhões de reais. Então tem isso em jogo também. E a gente espera uma presença grande de torcida do Flamengo aqui em Orlando. Tem muitos brasileiros que moram aqui, uma torcida do Flamengo muito grande aqui na cidade. Muitos também torcedores do Flamengo que viajaram aos Estados Unidos e estarão no Camping World Stadium. A gente vai esperar essa expectativa de um grande público, um clima legal e um clima quente, viu, Abel? Nesse momento, 28 graus, sensação térmica de 32 graus. E o jogo vai ser às 9 horas da noite. Aqui, horário local, 10 horas da noite, horário de Brasília. Vai estar mais fresco? Não. 29 graus é a expectativa para o horário da partida, mesmo sendo às 9 horas da noite. Então vai estar um climinha de Rio de Janeiro, com o estádio cheio de torcedores do Flamengo, para essa última partida do Flamengo na fase de grupos do Mundial de Clubes. Abel. Amigo Mendel, está bem fisicamente, né? Porque se aparecer um jacaré nesse lago aí, você tá bem para sair correndo, né? Exatamente. Aqui tem que é perigoso. Então a gente fica um olho aqui, um outro olho lá, porque se aparecer um crocodilo, eu e o Vitor aqui, a gente sai correndo. A gente já está preparado. Valeu, amigo. Bom trabalho por aí. Mendel Bidlovski ao vivo, trazendo informações do Flamengo. Temos as prováveis escalações, é isso? Ou a provável escalação do Flamengo? Então vamos lá com o Flamengo de tanta gente tentando chegar a mais um título mundial depois do histórico título de 81 com Zico, Júnior, Leandro e companhia. Hoje com Rossi, Varela, Danilo ou João Vitor, Léo Ortiz e Alexandro. Alan, Everton Araújo, Michael, Luiz Araújo ou Wallace Ian. Fez gol no último jogo, Wallace Ian. E Luiz Araújo faz gol sempre. Cebolinha e Pedro. É o provável Flamengo. E a gente tem destaques do LAFC. De tanta gente. Mas eu não sei de quem, não me pergunte. Los Angeles FC. Acho que tem menos história até do que o Inter Miami. Gostou da minha sinceridade, Eugênio? Você falou de quem? Não sei, não me pergunte. Los Angeles FC, de tanta gente. Não fez nenhum gol no Mundial? Será que vai desencantar contra o Flamengo? Boanga e Giroud na temporada pelo Los Angeles FC. Giroud, campeão do mundo. 17 jogos, 3 gols e 2 assistências. E, tá certo a minha pronúncia? É Boanga que fala? Né? Boanga, isso. Boanga, com 24 jogos, 12 gols e 6 assistências. O que esperar desse confronto? É um amistoso pro rubro-negro? Antes, tem um jogador que jogou no Palmeiras, um colombiano volante, que tinha jogado lá antes. Atuesta? Atuesta, exatamente. É verdade. Pronto. Então, de tanta gente, do Atuesta. Aê! Pro Flamengo é um amistoso, é claro que tem a possibilidade da premiação, sempre cai muito bem. Aliás, essa é uma questão que a gente pode debater depois, Abel. Esses times brasileiros e também os 2 argentinos que estão aí no Mundial estão ganhando uma injeção econômica que pode fazer muita diferença no plano local depois, entendeu? Porque o Botafogo, por exemplo, somou quase já até aqui cerca de 150 milhões de reais. O Flamengo mais ainda. Porque o Flamengo tem mais vitórias, não é isso? Terá mais vitórias se vencer o jogo de hoje. Mas para o Flamengo, essa partida tirando essa parte econômica, é um jogo para descansar, para poupar jogadores que estão pendurados, porque o Flamengo já está classificado e em primeiro lugar. Então é hora, acho que, de botar atletas que não estão jogando com tanta frequência, por exemplo, tentar dar um pouco de ritmo para o Pedro no comando do ataque, que perdeu espaço.
em outras posições também, ver o Everton Araújo no meio-campo, porque o Jorginho não estava acostumado com esse ritmo, nessa pegada tão intensa. Os jogadores que têm cartão, são 4, se não me engano, também, você pode pensar no que vai fazer com eles. É isso. Claro, tentar ganhar o jogo, é possível ganhar o jogo. O Flamengo tem elenco para colocar um time com várias reservas. Só e ainda para assim sair ilustrar o que você está vitorioso. falando. Pulgar, Gerson, Bruno Henrique e Plata, os pendurados. Então, você pode trocar. O Bruno Henrique nem tem sido titular, tem saído do banco. O Plata foi titular no último jogo. Você pode botar o Pedro no comando do ataque ali. Agora, Pulgar e Gerson, aí você tem que botar o Jorginho para jogar, né? Se for tirar os dois... O Alan está machucado, não pode jogar até aqui, né? Tem sido esse problema, né? Não, o De La Cruz é que está machucado. Isso, o Alan deve até jogar. O Alan tem condição de jogo, é o De La Cruz que está machucado. Então você pode botar Everton Araújo e Alan por ali, você pode botar o Pedro no comando do ataque, quem sabe o Cebolinha para descansar o Luiz Araújo, que tem sido uma peça importante. Tem que ver se o Arrascaeta tem condição assim, de jogar 90 minutos e volta com o Léo Ortiz na zaga, não no lugar do Danilo. E, de repente, você coloca o Alexandre para jogar na lateral esquerda, para dar ritmo a ele e tirar um pouco o Ayrton Lucas. Estou aqui vislumbrando possibilidades para você aproveitar, para descansar, não correr risco de levar cartão amarelo e ainda assim ter um time forte para buscar a vitória, que seria interessante, né? Fechar com 3 vitórias, fechar a fase de grupos com 100% de aproveitamento seria maravilhoso. 3 vitórias significam 6 milhões de dólares. Exato. Tá bom ou não? E acho que tem condição de fazer isso com esse time alternativo. E até só falando do âmbito financeiro, óbvio que o esportivo é muito maior, então você poupar para pensar na melhor condição física para as oitavas de final, é óbvio que a gente está pensando nesse cenário. Mas até no âmbito financeiro, assim, se você tem o melhor cenário pensando para as oitavas de final e você chega numas oitavas de final e se classifica, você vai ganhar mais dinheiro ainda do que pensar na vitória de hoje. Então acho que assim, essa coisa de pensar num time forte por causa da premiação de 2 milhões de dólares não se justifica. O time será muito, forte não. de qualquer forma. Vai ser forte de qualquer forma e você está reunindo as melhores condições para as oitavas de final, para o âmbito financeiro, que é o menor das importâncias, como o principal, que é você chegar para se classificar às quartas de final. Então, acho que caso seja essa a escalação, eu concordo. Acho que você tem que pensar, sobretudo, nos jogadores pendurados. E até bom para alguns atletas, para ganhar ritmo de jogo. No caso do Pedro, desde que voltou de lesão, ainda não encontrou a sua melhor versão, até é natural, depois da lesão séria que teve. Então, acho que a condição ideal, imagino o Flamengo protagonista, independentemente se vá com esse time bastante alternativo diante de um LAFC até aqui que até achava que era um time, por exemplo, pelos últimos anos que tem feito, até mais competitivo que o Inter Miami. Lógico, até pegando um Flamengo, embora o Inter Miami pegou o Palmeiras, mas tendo um Chelsea, não um Porto, acabou complicando mais ainda a vida, mas não acho que o Flamengo não vai ter tantos problemas. Mas olho no Buanga, bom atacante lá de campo, um ponta que foi fundamental na classificação para o Mundial, né? Foi um protagonista contra o América do México. O Giroud, lógico, tem toda a história, maior artilheiro da história da França, jogador super vencedor e que muitas vezes é subvalorizado até pela carreira, mas hoje no momento até muitas vezes reserva e tudo mais. Buanga, o cara acho que passa a ficar de olho, mas ainda assim não vejo o Flamengo tendo problemas para confirmar essa campanha perfeita na fase de grupos. Amigos, Flamengo já classificado, já garantido com o primeiro lugar do grupo, vai enfrentar ou o Bayern de Munique, ou o Benfica, ou o Boca Juniors. Neste momento, o Bayern de Munique é o líder do grupo, tem 6 pontos, Benfica tem 4, Boca tem 1. Agora vão jogar Benfica e Bayern. E Auckland e Boca. Então é muito provável, muito possível, Boca vai ganhar do Auckland, vai a 4. Se o Bayern ganhar do Benfica, o Bayern se empatar, está classificado em primeiro, garante a primeira colocação. Agora depende muito dos gols que o Boca fizer no Auckland. O saldo do Benfica agora é 4. 4 não, 6. Desculpa.
tem 6 positivo de saldo e o Boca tem -1. Lembrar que eles empataram, né? Confronto direto é o primeiro critério de desempate. Então eles empataram. Aí você corre pro saldo do resto dos jogos. E aí é decisivo o jogo com o Auckland. Não, os 2 jogos. Porque, por exemplo, vamos dizer que o Bayern ganha de 2-0 ou de 3-0 do Benfica. Já diminui bem o saldo do Benfica. Se perde de 2-0, o saldo que é de 6 vai para 4. E aí o Boca teria que ganhar de 5, de 6. Não é impossível. Contra o Auckland, o Bayern fez 10 e o Benfica fez 6. Bom, enfim. Daí, muito provavelmente... Fazer gol não é exatamente a especialidade do Boca. Mas contra o Auckland... Vamos ver. Muito provavelmente, Benfica ou o Boca Juniors. O Flamengo tem condições de enfrentar de igual para igual qualquer um deles. Inclusive o Bayern, caso aconteça um absurdo e o Bayern termine em segundo do grupo. André? Para mim, o Flamengo, no eventual confronto contra o Benfica ou contra o Boca, é o favorito. É o favorito. Pelo que apresentou no Mundial, pelo elenco que dispõe. Lógico, se o Bayern entra aí a conversa é outra. Mas é difícil imaginar o Bayern... Eu prefiro não enfrentar o Boca. Eu também acho. Entre Benfica e Boca, eu prefiro enfrentar o Benfica, se eu sou o torcedor do Flamengo. Você mesmo falou aqui outro dia que esse time do Boca é horrível? É fraco? Mas põe ali nessa competição... Vai pro jogo. O time que foi finalista da Libertadores também não era bom, mas passou por todo mundo empatando, levou para a prorrogação a decisão e mostrou contra o Benfica a competitividade que tem. O Bayern dominou, merecia ter vencido por mais, foi uma atuação das melhores, talvez a melhor de um europeu nesse Mundial. Mas fez o gol no final, final, foi vencer o jogo ali na reta final, porque é um time chato e a gente viu a atmosfera que a torcida tem feito. Então, tecnicamente, para mim não tem discussão. O Benfica é superior ao Boca. Seria uma atmosfera maravilhosa. Seria, pela torcida do Boca e a torcida do Flamengo, frente a frente. Ia ser demais. Então, para mim, tecnicamente eu não discuto. O Benfica é superior ao Boca. Mas não é só isso que fala mais alto, ainda mais na característica da competição. Um jogo único. Eu sou torcedor do Flamengo, eu preferia pegar o Benfica do que o Boca. Lógico, o Bayern é o principal a ser evitado, mas acho pouco provável que o Bayern perca para o Benfica, até porque a gente viu, não pelo Auckland, no jogo contra o Auckland acho que não é muito parâmetro, mas pelo nível de futebol apresentado contra o Boca, o Bayern é da prateleira dos favoritos ao título do Mundial. Se o Benfica ganhar do Bayern, aí é Flamengo e Bayern. Porque o Benfica passa. Se ele ganhar do Bayern de Munique, ele passa o Bayern de Munique. Aí o Benfica é primeiro e o Bayern é segundo. Tudo pode acontecer no futebol. A gente sempre coloca, né, esse disclaimer. Aí é o cenário menos agradável para o Flamengo pegar o Bayern de Munique, né? O Bayern é um dos times que, assim, apontam fortes nesse Mundial de Clubes, né? Tá levando muito a sério. Sim. Tá, sabe, muito focado, tá procurando jogar. Claro, teve dificuldades contra o Boca, que é um time tinhoso para você jogar, né? Um time que leva para aquela catimba de Libertadores que a gente conhece bem do Boca, que a torcida pressiona, que os jogadores em campo provocam. Tem lá alguma qualidade técnica e tal. E o Bayern teve as suas dificuldades, mas dominou o jogo. E seria ruim, mas não vai acontecer. Acho pouquíssimo provável o Flamengo pegar o Bayern agora. Talvez pegue. E essa possibilidade do Boca, não sei se vocês concordam, ela não é tão difícil não, viu? Porque é o Bayern ganhar do Benfica e o Boca golear o Auckland. Golear com muitos gols, 5, 6, mas, gente, tá todo mundo goleando esse Auckland. É um time amador. Se tivesse que palpitar, eu acho que vai ser o Benfica. Eu acho que vai ficar nesse cenário que não consegue tirar o saldo. Mas, assim, de repente o Bayern, e assim, a gente fala do saldo do Boca, que, lógico, é ele que vai ter que fazer. Mas pelo nível de futebol que o Bayern joga e a atual situação do Benfica, eu não descarto o Bayern fazer um 4-0 pra cima do Benfica. Não acho nada absurdo. E aí a situação do Boca se torna... Aí o Boca precisa de menos gols. Mas se fosse para palpitar, eu acho que ainda vai passar o Benfica em segundo, com a mesma pontuação do Boca, só que com um saldo melhor. Mas é palpite puramente. Mas que seria lindo, hein? O Flamengo e Boca Juniors. Baita história. Aí já teríamos 2 sul-americanos nas quartas de final. Um entre Palmeiras e Botafogo, outro entre Flamengo e Boca, caso o Boca se classifique. Só seria uma história melhor Benfica e Flamengo
Se ainda o técnico do Benfica fosse o Jorge Jesus, aí seria uma baita história. Mas como não é o caso, acho que Flamengo e Boca é uma história mais interessante. E o Bruno Lage contra o Flamengo foi quando ele virou o fio, quando ele era técnico do Botafogo. Ele perde pro Flamengo em casa depois do jogo daquela entrevista coloca o cara foi aquele jogo com 2 gols do Bruno Henrique, não foi? Exatamente. É verdade, bem lembrado. No Brasileirão de 2023, né? 23, ali vira o fio. Alexandro ainda não conseguiu realizar o sonho de atuar como profissional no Flamengo. O defensor ganhou bastante visibilidade na seleção brasileira de Carlo Ancelotti após as boas atuações diante do Equador e do Paraguai nas eliminatórias da Copa. O zagueiro, que defendeu o Flamengo nas divisões de base, afirmou que sonha em retornar ao clube carioca. Claro, Mengão. Tem que ser o Mengão, sempre. Eu quero e minha esposa também quer. Ela sempre diz, na reta final, vamos para lá. Quero viver no Brasil. É um sonho nosso. E se for da vontade de Deus e tudo acontecer como esperamos, quero que venham me buscar, disse ele à ESPN. Em destaque no Lille, Alexandro saiu do Flamengo em 2017 sem sequer estrear entre os profissionais. Sua primeira partida como atleta profissional foi em 2019, pelo Praense. Na sequência, o zagueiro atuou em mais 2 times portugueses. Ele vestiu as camisas do Amora e depois do Chaves, antes de ser contratado pelo Lille. Atualmente, o jogador é um dos principais nomes em destaque no campeonato francês. Alexandro, porém, tem contrato com o Lille até junho de 2028. Isso significa que o defensor ainda possui mais 3 anos de vínculo com o clube francês. Mesmo assim, há a possibilidade de deixar a equipe na próxima janela, já que há interesse de outros clubes europeus no seu futebol. O Flamengo já assegurou vaga nas oitavas de final do Mundial e o técnico Filipe Luís deve fazer alterações no time que superou o Chelsea. Com uma rodada de antecedência, o rubro-negro garantiu a classificação às oitavas do Mundial de Clubes e, de quebra, ficou com o primeiro lugar do Grupo D. Nesta terça-feira, a equipe enfrenta o Los Angeles FC pela terceira e última rodada da fase de grupos. Cumprindo tabela, Filipe Luís pretende usar uma formação alternativa. Confira a escalação provável do Flamengo. Rossi, Wesley ou Varela, Danilo, Léo Ortiz e Alexandro Souza, Everton Araújo, Alan e Luiz Araújo ou Wallace-An, Mica, Cebolinha e Pedro. A tendência é que Alexandro atue na lateral esquerda, ocupando a vaga de Ayrton Lucas. Após voltar da data FIFA, o camisa 26 demonstrou cansaço físico e ainda não participou do torneio. Além disso, Léo Ortiz, que ficou no banco contra o Chelsea, deve ser titular ao lado de Danilo. Por outro lado, Bruno Henrique, Gerson, Pulgar e Plata devem ser poupados. Isso porque todos estão pendurados com 2 cartões amarelos e o regulamento prevê suspensão com mais um. Como os cartões só são zerados após as quartas, a comissão técnica evita correr riscos de desfalques nas oitavas. Filipe Luís deve definir o time titular somente horas antes da partida. Para o duelo diante do Los Angeles FC, o treinador não poderá contar com o Nicolas de la Cruz. O meio uruguaio, que estava em recuperação de lesão no joelho esquerdo, chegou a treinar com o grupo, mas voltou a sentir dores. No momento, o camisa 18 segue em tratamento no departamento médico do clube. Mesmo com a classificação garantida às oitavas, o Flamengo tem interesse na vitória sobre o Los Angeles FC por razões financeiras. Já garantido na fase eliminatória após vencer os 2 primeiros jogos no Mundial, o Flamengo encara o Los Angeles FC nesta terça-feira. Mesmo sendo uma partida com pouco impacto esportivo, o clube tem motivos para buscar o triunfo. Um deles está ligado à premiação em dinheiro oferecida pela FIFA por cada vitória na fase de grupos. A FIFA paga $2 milhões, cerca de 11 milhões de reais, por vitória na primeira fase do torneio. Com os triunfos sobre o Chelsea inglês e outro adversário, o Flamengo já arrecadou 22 milhões de reais. Agora busca vencer novamente para somar mais 2 milhões de dólares. O empate também tem valor, valendo 1 milhão de dólares, 5,4 milhões de reais. Até aqui, o clube já acumulou 7,5 milhões de dólares, 41,3 milhões de reais. Importante lembrar que apenas pela participação, o time recebeu 16,21 milhões de dólares, 89,3 milhões de reais. Com as 2 vitórias, o total recebido até agora chega a 27,71 milhões de dólares, 152,6 milhões de reais.